Salve, salve! Professor Jadiel Vargas aqui, ó. Vamos trabalhar um pouquinho a ideia de potência. Vamos entender, né, como que a gente pode representar uma potência e também como calcular aí o valor de uma potência, ok? Olha só, o que que a gente tem aqui? Primeiro, vamos entender essa relação de soma, de produto, parcela, fatores para a gente poder definir aí o que é uma potência. Ó, a gente observa que há 2 mais 2 mais 2 mais 2, ou seja, o número está se repetindo em forma de uma soma, não? Está somando, parcela. Quando a gente soma, a gente tem parcelas. Sim. E o que que a gente consegue observar com isso aqui? O que que a gente pode garantir desse 2 mais 2 mais 2 mais 2 aí, ó? Que esse 2 ele repete 5 vezes, ó. Então estamos contando aqui, 2, 3, 4, 5 vezes, ó. O 2 está se repetindo 5 vezes. A gente pode escrever essa soma em forma de uma multiplicação. 2 vezes 5. Por quê? Se a gente somar aqui, ó, 2 com mais 2, 4, com mais 2, 6, com mais 2, 8, com mais 2, 10. E se a gente multiplicar 2 vezes 5, a gente obtém o mesmo resultado, ó, 10 igual a 10, ok? Perfeito? No segundo caso, a gente tem 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, esse 5 aparece aqui 6 vezes, ele se repete 6 vezes. Logo, o que que a gente pode mudar, o que que a gente pode usar para representar essa repetição aqui? 5 vezes 6, ou seja, esse 5 repete 6 vezes. E aí, quanto é 5 vezes 6? Professor, vou somar aqui, ó. 5 mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5, 25, com mais 5, 30. Logo, 5 vezes 6 é igual a 30. Então, ó, a gente consegue também representar aí em forma de multiplicação, essa soma aí com valores iguais, né? Esses valores se repetem aí, ó. Então a gente consegue trabalhar numa multiplicação, pegar essa soma e converter para uma multiplicação. 10 mais 10 mais 10, ou seja, vamos lá, 1, 2, 3, 4 vezes. Então quer dizer que está repetindo 4 vezes. Como que a gente pode transformar isso aqui e escrever em forma de uma multiplicação? 10 vezes 4, ou seja, esse 10 repete 4 vezes. E aí a gente tem qual resultado? 10, com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40. Então, logo, ó, o resultado é igual a 40. Então, quando a gente está trabalhando com essa ideia aqui de parcelas iguais, né, o que que a gente está fazendo aqui, ó? A gente está convertendo, não é isso? Essas parcelas em multiplicação. Veja, ó, que a gente tinha o que aqui? Uma soma, mais, mais, mais e mais. E aí, 5 vezes, o que que a gente fez? Ó, a gente substituiu esse mais aqui por uma multiplicação. Veja que a gente está substituindo por uma multiplicação. Então, veja o seguinte, ó, que essa soma, né, que a gente está dizendo aqui, que a gente pode pegar essa soma de parcelas iguais e a gente o que? Converter, a gente transformar isso aqui para um produto, ó, a gente consegue transformar isso para um produto, ok? Perfeito? Ó, então, o que que é produto, professor? Multiplicação. Ó, veja que está escrito aqui na frente exatamente a palavrinha multiplicação. Então, a gente pode pegar essa soma e converter para uma multiplicação. Veja que a soma tem o quê? Os valores iguais. Na multiplicação já não aparecem mais esses valores iguais. Perfeito? Ok? Certo. Agora, trabalhando a ideia de produto, a ideia de multiplicação. Veja que a gente tem agora, né, situação parecida, só que agora não é mais soma, não está somando, está multiplicando. Ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. É uma multiplicação. Certo. E o que que a gente observa aqui? Ó? 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, esse 2 aparece 5 vezes. Então, ó, repete 5 vezes. E o que que a gente consegue fazer aqui? Qual é a transformação? A gente consegue colocar isso em forma de uma
potência. Ó. Então, quando a gente tem a repetição de uma multiplicação aí, ó, os fatores iguais, né, que esse fator se repete, a gente consegue colocar isso em forma de uma potência. Então, 5 vezes. E aí, quando a gente multiplica, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32. Então, esse 2 elevado à quinta é igual a 32. No próximo caso, a gente tem o seguinte, o 5 se repetindo 1, 2, 3 vezes. Então, o 5 agora que se repete, repete 3 vezes. Logo, a gente pode transformar isso aqui, sim. A gente pode pegar o quê? Que é 5, né, elevado a 3. Veja, ó, 5 elevado a 3, porque o valor que se repete a gente deixa embaixo. Essa quantidade da repetição a gente joga lá para cima. Ó, 5 elevado a 3, 5 elevado à terceira potência, 5 elevado ao cubo. A gente pode ler dessas formas. Né? Da mesma relação que o exemplo anterior, 2 elevado a 5, 2 elevado à quinta potência. Né? Então, a gente tem essa variação aqui durante a leitura. Né? A gente consegue ler de formas aí, né, diferentes. Certo, e nesse caso aqui, quanto é 5 ao cubo? Vamos multiplicar aqui para ver, ó, é 5 vezes 5, quanto? 25. E o resultado, 25 vezes 5, multiplicando 25 vezes 5, a gente vai obter 125. Né? Então, quando a gente multiplica 25 vezes 5, a gente vai obter 125. Ok? No terceiro exemplo agora, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4. O 10 agora está repetindo 4 vezes. E aí, como que a gente pode fazer essa transformação? Fica o quê? 10, ó, que é o valor que se repete, o número fica embaixo, e a quantidade de vezes que ele se repete, 4 vezes. Então, essa quantidade vai para cima, ok? Então, veja o seguinte, ó, 10 com mais 10, 20, com mais 10, 30, com mais 10, 40. É assim que a gente faz? Não, professor. Aqui agora é multiplicação. Ah, é diferente do outro caso, tá vendo, ó? Então, a gente faz como aqui, ó, 10 vezes 10, que é 100, 100 vezes 10, que é 1000, e 1000 vezes 10, que é 10.000. Então, 10 elevado à quarta é igual a 10.000. Veja, ó, tem uma coisa comum aqui, no elevado à quarta, ó, 4, a gente tem quantos zeros aqui? 1, 2, 3, 4. Ah, professor, então quer dizer que toda vez que tiver esse 10 aí, uma quantidade, eu posso contar os zeros? Sim, a gente vai falar especificamente sobre isso aqui lá em potência de 10. Mas você já tem esse conceito, essa definição, que você pode fazer exatamente isso, ok? Então veja o seguinte, agora a gente tem, ó, um produto de fatores iguais. Veja que agora a gente está falando sobre produto, ó, produto, um produto de fatores iguais, uma multiplicação de números iguais. A gente tem aqui uma multiplicação de números iguais. E aí o que a gente faz né, no processo de conversão? Transforma, escreve isso em forma de potência, né? Então, ó, potência. Então, esse produto de fatores iguais aqui, a gente pode transformar em uma potência. Ok? Beleza? Perfeito? Olha só. Sim, potência o quê? Potência de um número natural. A gente está trabalhando especificamente aqui com potência de um número natural. Veja que 2 elevado à quinta é igual a 32. 2 elevado à quinta é igual a 32. A gente já fez o processo, o cálculo aqui. E o que a gente conhece a respeito disso aqui, ó? A gente sabe que esse 2 é a base. Então, o número que fica embaixo é aquele número que repete na multiplicação. Veja, ó. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso vai repetir quantas vezes? 5 vezes. Então, esse número é chamado de base. A quantidade de vezes que esse número se repete não é o 5, ó, 5 vezes que ele está repetindo. Então, esse número que fica acima, ele é chamado de expoente. E o resultado, aqui ó, 32, é chamado de potência. Ô professor, mas essa parte aqui, né, que a gente pegou aqui, ó, 2 elevado à quinta, isso aqui não é uma potência? Sim, o processo todo é uma potência, mas o resultado desse processo também é chamado de potência, ok? Beleza? Isso aí. Bons estudos!